Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Então a gente vai continuar aí nosso terceiro bimestre e aí a gente vai começar a unidade 6, tá? Então eu vou pedir para você pegar lá teu livro didático, lá na página 30, e a unidade 6 vai falar de energia térmica. A gente continua trabalhando com os conteúdos de física, beleza? Nessa parte aí da unidade 6, assim como todas as outras unidades do livro didático de vocês, começa sempre com uma imagem, né, ou no caso duas imagens, né, e umas perguntinhas. Então o que você vai fazer lá? Você vai ler com bastante atenção, vai observando as imagens e vai tentando responder. Então são as suas impressões a respeito dessas perguntas aqui. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam que a gente vai tentando sanar essas dúvidas, ok? Então, a ideia é que vocês respondam com o que vocês conhecem a respeito. E lá na página 31, que efetivamente começa o conteúdo, está falando aí de temperatura e calor, e começa falando um trecho lá de uma música da Fernanda Abreu, que é Rio 40 graus. Tá? Quando a gente pensa em Rio 40 graus, a letra da música Rio 40 graus faz uma comparação entre a temperatura ambiente da cidade do Rio de Janeiro e o fato dela ser sangue quente. Então a gente vai trabalhar os conceitos aí de graus, de quente, frio, tá? Você acha que essa comparação se justifica? Por quê? Comparar aí o sangue quente, o que é o sangue quente? Um sangue com 40 graus? Então, por impressão a respeito, tá? Mas na física, então nas ciências, né, de uma maneira geral, a gente mede e compara as variáveis, a gente já comentou sobre esse assunto antes de entrar efetivamente na física, né? A gente falou lá das grandezas físicas. Então, para quê? Para que agora vocês soubessem, já que é o caso da temperatura. A temperatura é uma grandeza física, então vocês já sabem disso. E, gente, no Brasil, a gente usa uma escala de temperatura, que é ali a escala Celsius. A gente já falou disso também, né? E a unidade de medida é aquela bolinha ali e o C maiúsculo, então graus Celsius. Celsius em letra maiúscula, porque é o sobrenome do cientista que criou essa escala, tá? Existem outros lugares, a gente já falou, mas a gente tem que relembrar. Existem outros lugares que trabalham com a escala Fahrenheit, né, que são os graus Fahrenheit, que era outro cientista que criou outra escala. Porém, quando se utiliza lá o sistema internacional, que é aquele sistema que padroniza, né, as grandezas físicas, se você faz algum estudo científico, você quer publicar algum artigo na comunidade científica, tem que se utilizar então a escala Kelvin. Tá? Então, Kelvin é também uma escala de temperatura, tá? Que é a escala utilizada, padronizada pelo sistema internacional. Mas, de uma maneira geral, a gente trabalha então aqui no Brasil com os graus Celsius, tá? Com a escala Celsius. Antigamente falava-se graus centígrados, não sei se vocês já ouviram esse termo, tá? Mas é porque era dividida em 100 partes, mas já faz bastante tempo que é chamada de grau Celsius. E aí fala-se lá dos adjetivos quente e frio, que se relacionam com temperaturas mais elevadas ou mais baixas. Então a gente sempre associa, né? Falando assim, tá muito quente. Não é que está muito quente, é porque a temperatura está alta. Né? Está muito frio. Não está muito frio, a temperatura está baixa. Tá? Então, maneiras aí de
relacionar o quente e frio. E na página 32 tem uma ideia aí de fazer um experimento, que pena, não estamos aqui aglomerados para fazer um experimento, porém, então tem a ideia ali de se fazer, tá, gente? Tem a ver lá, então, colocar lá uma substância, no caso está pedindo para pôr água, né, uma água que esteja numa temperatura baixa, então uma água gelada, daí uma água a temperatura ambiente, tipo da torneira, e a água quente, na temperatura aí, no máximo 40 graus, né, para não arrancar a pele de ninguém, brincadeira. E aí sim, fazer aí o que pede na atividade, tá? No experimento. Por quê? Porque essa atividade ali, esse experimento, está relacionado com a sensação térmica. Então, quando a gente coloca lá a mão numa água que está com uma temperatura muito baixa, a gente tem a sensação de que ela está gelada, mas a gente não sabe dizer exatamente qual a temperatura dela. Quando a gente coloca a água coloca a mão numa água lá que está com uma temperatura muito alta, a gente diz que está muito quente, mas a gente não consegue medir exatamente a temperatura, né? Então, e aí quando a gente tira aí a mão das duas e coloca ali na temperatura ambiente, que sensação que a gente sente? Se vocês quiserem tentar fazer aí, seria bem interessante para a gente conversar a respeito, tá? Porque depende aí da sensibilidade térmica de cada um, né? Relacionada aí à sensibilidade térmica de cada indivíduo, tá? Como eu comentei, não dá para determinar exatamente aí qual temperatura a água está. Na sequência lá, então, fala das sensações ligadas a frio e quente, que são muito relativas, né? Porque a mão lá da pessoa, então, varia aí a sensibilidade de pessoa para pessoa. Por isso que quando a gente coloca lá a mão na testa de alguém para saber se está com febre, né, não é um método 100% confiável, né? Ok? Para dizer que a pessoa está com febre ou não. Isso não está relacionado à nossa sensação térmica, que é influenciada pela temperatura, mas não só pela temperatura, tá? Tem lá a sensibilidade de cada pessoa, o vento, a umidade, incidência direta ou não, né, do sol. Então, tudo isso vai modificar a sensação térmica. Então, primeira ideia aí, sensação térmica, tá? Varia de pessoa para pessoa, não é exata. Mas existe um instrumento lá que é muito utilizado para medir, que é o termômetro. Então, os termômetros são instrumentos utilizados para medir a temperatura. Tranquilo, né? Aí o que vai acontecer? Vai depender da substância que tem em cada termômetro, daí vai estar associado ao que se quer medir. Beleza, gente? A gente vai falar mais sobre isso na sequência. Então, sensação térmica, termômetro. Está ali. Está lá no comecinho da página 33. Fala-se lá do termômetro com mercúrio, que era aquele termômetro mais antigo, né, que tinha ali uma coluna de mercúrio, que a gente apalhava o termômetro para que o mercúrio ficasse aqui nessa região. E aí o que acontece? Quando colocava lá, por exemplo, na axila da pessoa, ele vai aquecer, né, o mercúrio e vai dilatar. Então ele vai dilatando, ele vai subindo nessa escala aqui para uma escala graduada, claro, né? E daí vai, quando passa um período, né, de tempo, a gente observava e via lá qual era a temperatura da pessoa. Então, com o mercúrio, o grande problema desse termômetro aí é quando se quebra, e aí esse mercúrio aí tem uma característica que é cancerígena, então é muito perigoso. Por isso que não tem que ficar brincando lá com bolinha de mercúrio quando quebra o termômetro desse tipo.
Existe o termômetro a álcool, que normalmente ele mede a temperatura ambiente. Normalmente eles colocam um corante vermelhinho. Então, se vocês observarem em algum lugar que vocês forem aí, com as devidas precauções, né, de proteção aí contra a Covid, tá? Se você for em algum lugar que tenha lá um termômetro no ambiente, você vai olhar lá que tem um líquido vermelhinho dentro dele. Normalmente é álcool com corante, tá? A mesma ideia, tá? A temperatura vai aumentando, ele vai dilatando e vai seguindo aí a escala para observar. Daí quando diminui a temperatura, o líquido volta lá para o bulbo, tá? Essa é a ideia. Então, dilatar o líquido para poder medir a temperatura. Bom, então as ideias do mercúrio e do álcool. Na sequência a gente fala dos outros tipos. Então vamos falar agora de dois conceitos que são super importantes, tá? Diferença de temperatura e calor. Então, gente, temperatura, o que é? É o grau médio de agitação das partículas. Então, a temperatura a gente consegue medir lá com o termômetro. Então, imagine lá, quando tem lá uma alta temperatura, tem uma grande agitação das partículas. Baixa temperatura vai diminuindo a agitação das partículas, tá? Então, aqui, partículas menos agitadas, então temperatura mais baixa. Quando as partículas vão se agitando muito, temperaturas mais altas, tá? Então, grau médio de agitação das partículas, temperatura. E aí o conceito de calor. Calor é transferência de energia térmica. Tá? Então, calor é movimento, é transferir energia térmica. Tá? Então a gente fala que o calor é energia em movimento entre corpos de diferentes temperaturas. Tá? Então, gente, sempre vai acontecer o quê? O corpo que tem maior temperatura vai transferir calor, ou seja, energia térmica, para corpo que tem menor temperatura. Tá? Então, essa transferência é calor. Transferência de energia térmica de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E aí a ideia é que, na próxima aula vocês vão ver, a ideia é que eles entrem em equilíbrio, é o equilíbrio térmico. Então, gente, fiquem bem e até a próxima aula que a gente fala de equilíbrio térmico. Beijos e até lá!